bom dia a todos. Estamos hoje cá para gravar um novo episódio do nosso podcast Voz da Nação. O meu nome é Joana Pinto, sou coordenadora das Juventudes do Distrito de Braga e hoje para nos acompanhar temos o Pedro Pinto, vice-presidente da Conselhia do Partido Chega de Guimarães, que hoje não está no back-office, hoje está aqui connosco. Temos também a Ana e o Diogo da Juventude Chega de Guimarães. Portanto, hoje o tema vai ser aquilo que tem estado mesmo em alta nos últimos dias pelo mundo inteiro, as eleições nos Estados Unidos da América. Quem venceu foi o Trump, como toda a gente sabe, o Partido Republicano, na qual defende valores tradicionais, familiares e de religião, além de uma baixa de impostos, menos regulação económica, um mercado livre, direitos individuais. Também são um partido mais conservador relativamente ao casamento e ao aborto. Defendem também uma postura mais forte em relação à segurança e à defesa nacional. A minha primeira pergunta para vocês, até pode ser aqui o Diogo a começar, é mesmo relativamente àquilo que o Partido Republicano defende. Quais são as vossas opiniões? O que é que vocês concordam e se há algo que discordam, o que é? Queres começar então? Bom dia a todos, novamente. Tudo aquilo que o Partido Republicano defende, eu penso que também defendo, seja em temas sociais como em temas económicos. Ora, em temas sociais, aquilo que o Partido Republicano se rege é nos valores tradicionais, e eu sou um grande defensor dos valores tradicionais e da família. Penso que a vida foi feita para existir homem e mulher e para terem filhos, para que estes tenham filhos e possam dar continuidade ao seu legado e à sua família. Portanto, concordo plenamente com este assunto. E penso que devemos adotar cada vez mais este pensamento. Pois em relação a outros temas sociais, como é o caso do aborto e da eutanásia, por exemplo, eu sou contra estes temas porque considero-me uma pessoa pró-vida e, tirando em algumas ocasiões específicas, no caso do aborto, por exemplo, como é o caso da violação ou da má formação do feto, e posso falar aqui de um estudo que saiu recentemente, saiu esta semana, penso eu, onde diz que em 75% dos casos não existe razão específica para que as mulheres abortem, é simplesmente porque querem, e apenas 20% por razões socioeconómicas e menos de 1% por causa de violações e uma formação do feto. Portanto, está aqui tudo dito. Eu penso que não devemos ir por aí. Não devemos andar assim a matar as nossas crianças. Portanto, utilizam o aborto como método contraceptivo, não é? Exatamente. Pois. E eu oponho-me totalmente a isto. Depois, no que diz respeito a temas económicos, também defendo aquilo que o Partido Republicano defende, que é a baixa de impostos para pessoas e famílias. E eu acho que devemos ir por aí. Eu penso que o Estado deve-se intrometer pouco na vida das pessoas e devemos baixar claramente os impostos às empresas para que estas possam dar melhores condições aos trabalhadores e para que possam dar melhores condições financeiras. Pedro, eu gostava também de ter a tua opinião, não como juventude em si, mas a tua opinião como cidadão, em relação a todos estes valores do Partido Republicano. Assim, o Partido Republicano defende valores que estão incutidos na nossa Maneira de viver. Na nossa estrutura de cidadãos, que isto é criado connosco desde pequenos. Eu não vejo nada contra o que é que ele tenha feito, que toda a gente fala das fronteiras. Ainda estes dias tive um jantar onde estávamos a discutir as fronteiras. Quer dizer, eu ponho muros à volta da minha casa, eu controlo quem passa do portão para dentro e não vou controlar as minhas fronteiras, vou deixar entrar. Para mim, essas pessoas, eu dou-lhes um conselho, têm lá um quarto livre em casa, podem compram uns beliches, põem lá umas caminhas, uns colchõezinhos, dão-lhes de comer, dão tudo, pronto. E o problema fica resolvido. Eu acho que aí... Agora, entrarmos por uma situação em que defendemos a entrada de toda a gente, depois isso traz problemas económicos, problemas de saúde, problemas de educação e depois os conflitos que há nas ruas. E nós temos visto, imaginem ao ponto que isto chega, existe uma aplicação nos Estados Unidos para onde existem fezes humanas, onde são encontradas fezes humanas, as pessoas declaram aquela posição e depois as pessoas controlam-se por ali. Imaginem ao ponto que isto chega, de tanta gente nas ruas sem condições, que se criam este tipo de aplicações. Isto é criar um problema enorme e sem sentido. Porque o defender o que ele defende, defender
ser contra o aborto, como o Diogo disse, 75% não tem razão de ser. Não existe razão para aquilo ser. Quer dizer, utilizar como um método contraceptivo, existem métodos bem mais baratos e menos agressivos, quer para a mulher, quer para a vida humana. Eu acho que não vejo nada contra o que ele faça. Acho que ele só vai trazer melhorias. Como podemos ver, já a Califórnia já avisou que vai voltar a criminalizar os roubos abaixo de $950. Coisa que eles descriminalizaram. Os supermercados tinham que ter caixas com a fotografia do produto para que as pessoas chegassem depois à caixa para pagar e levar o produto. Onde é que isto tem cabimento? Eu acho que isto não... A taxa de criminalidade era muito grande. Exatamente. Ou seja, para ti, na tua opinião, aquilo que o Trump vai trazer de melhor é mesmo o controle da criminalidade e da imigração. Exatamente. O controle de criminalidade é o que para ti é mais relevante. É muito relevante numa sociedade. Porquê? Porque se não controlas a criminalidade, depois assistimos ao que se tem assistido no nosso país. É pessoas com katanas a corta-pescoços e sabe-se lá mais o quê neste país, não é? Claro, acaba tudo por ficar destruído. Certo. Ana, queres dar a tua opinião? Sim, indo encontrar a pergunta que tu fizeste, no meu ponto de vista, o Partido Republicano, o que ele defende em termos sociais, é o básico. Porque uma sociedade, para ser bem estruturada, com cabeça, tronco e membros, na minha opinião, tem que seguir os valores tradicionais normais. Ou, isto é, um casamento normal entre uma mulher e um homem, ou não haver abortos. Eu sou apologista do aborto se for em casos de violação, ou um caso em que provavelmente o bebê vai morrer e a mãe possa morrer também. Nestes casos eu até considero o aborto. Agora, simplesmente porque não tiveram cuidado no ato sexual e simplesmente abortarem, para mim não faz sentido nenhum. Agora falando em termos de economia, o Partido Republicano valoriza muito o mercado livre. O que é o mercado livre? Um mercado em que propriamente o Estado não interfira diretamente com os assuntos que estão nesse mercado. Todos nós sabemos que a partir do momento em que o Estado interfere no mercado, há uma grande redução no bem-estar, tanto dos consumidores como no bem-estar dos vendedores. Isso é totalmente negativo para a economia do país, porque vejamos desta forma. Se eu baixar o bem-estar dos consumidores, automaticamente também baixo o bem-estar dos vendedores, como é óbvio, e ao baixar o bem-estar dos vendedores, ou seja, ao baixar a qualidade de produção e a qualidade de investimentos, que os vendedores, ou seja, as empresas podem fazer, isso vai prejudicar muito a economia de um país. E é a economia de um país que dá bem-estar a todos os cidadãos. É a economia do país que gera segurança. E a segurança faz o quê? Faz com que nós consigamos viver e passar pelas ruas sem termos preocupações nenhumas. Portanto, na minha opinião, o Partido Republicano, neste caso o partido de Donald Trump, defende valores que só têm o lado de melhorar a sociedade e não de denegrir, mais do que o que já está. Mais do que o que já está, sim. Pronto, portanto, eu tinha colocado aqui uma pergunta que era se vocês achavam que os valores tradicionais iriam regressar com esta eleição. Eu acho que já acabámos todos por responder a esta questão. Quero acrescentar que também o facto deles terem estas questões económicas julgo que seja muito benéfico, porque nós estamos num país cheio de impostos, taxas, taxinhos. Portanto, o facto de eles terem esta posição mais com menos regulação económica por parte do Estado acaba por nos dar um exemplo. Portanto, eu tenho esperança de que também nós consigamos seguir o exemplo do Partido Republicano para ver se a gente consegue se livrar um pouco dos impostos, porque a nível pessoal e a nível de empresas acaba por destruir um país a nível económico. Passamos então para a próxima pergunta. Já falaste um bocadinho sobre isso, Pedro, mas eu também queria a vossa opinião, que é relativamente à imigração nos países europeus com a eleição do Trump. O que é que vocês acham que vai acontecer na Europa com esta eleição? Ora, o Trump quer iniciar a maior deportação já vista na história dos Estados Unidos da América, logo no seu primeiro dia. Eu penso que temos que nos guiar por aí, também aqui na Europa. E temos que aprender com eles e fazer igual, sinceramente. Tem que deixar de ser um tabu falar em remigração ou na deportação das pessoas, pois, como disse no podcast anterior, só assim é que podemos salvar a Europa e os europeus. E em Portugal ainda há bastante receio de falar deste tema, mas parece que é só em Portugal, porque até já no resto da Europa, como é o caso de países como a Alemanha, com o partido
da AfD, ou na Áustria, o partido que ganhou as eleições, FPO, as principais bandeiras do partido é a remigração. Portanto, isto é um tema que no futuro vai literalmente ganhar eleições. Portanto, o Partido Chega tem que começar já a começar a falar em remigração. E, porque eu acho que em todo lado queremos mais segurança, ordem e respeito nas nossas ruas, e por isso é fundamental começar a falar neste assunto. Acho que sim. E também temos o caso da Itália com a Exatamente. Giorgia Meloni. A minha opinião é muito em contra a opinião do Diogo. Eu acho que o nosso país tem que olhar para os Estados Unidos como um exemplo quando falamos de imigração, porque não no como ele está agora, porque como ele está agora, Nossa Senhora, Sim. mas com as medidas que o Trump quer implementar sobre a imigração, eu acho que deveriam ser uma fonte de inspiração para melhorar a qualidade de vida das pessoas no nosso país, porque todos nós sabemos que o nosso país está como está devido ao excesso de imigração. Portanto, na minha opinião é isso. Pedro, queres acrescentar alguma coisa relativamente a este assunto? Sim, por exemplo, nós temos visto as notícias nos últimos dias em que, por exemplo, a Presidente da União Europeia já começou, poucos dias antes das eleições americanas, a dizer que se calhar é preciso começarmos a controlar as nossas fronteiras como União Europeia. Coisa que eles até agora andavam a dizer que não, temos que escancarar as portas e deixar entrar todo mundo. Eu acho que no mundo está-se a gerar um efeito Trump. Sim. Que a União Europeia percebeu poucos dias antes das eleições que o Trump ia ganhar, e então já estão a começar a mudar o discurso mesmo antes dele tomar posse. Porquê? Porque se nós continuarmos a destruir a Europa, nós somos um motor muito grande no mundo, um motor económico muito grande. E os Estados Unidos sabem disso. E nós exportamos muito para os Estados Unidos e importamos muito também do material deles. O que é que acontece se destruirmos a economia europeia? Os Estados Unidos vão deixar de ter um importador muito grande. Isso é um peso muito grande na economia. E então, se nós não conseguirmos controlar a nossa economia a nível europeu, os Estados Unidos sabem que isso é muito desvantajoso. E o Trump entende que a Europa tem que se manter de portas fechadas, imigração sim, quando é precisa, quando não há mão de obra suficiente, mas tudo com controle, como ele quer fazer no país dele. É só isso, nada mais. Certíssimo, concordo. Vou passar para o próximo tema, que é relativamente ao meio ambiente. O Trump tomou várias decisões, retirou os Estados Unidos da América do Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um tratado internacional entre 196 países. Foi adotado em 2015 e o objetivo principal é combater as alterações climáticas. Além disso, também desregulou várias normas ambientais, permitindo a maior exploração de petróleo e gás em áreas protegidas. Isto gerou várias críticas ambientalistas e a minha pergunta para vocês é qual é a vossa posição relativamente a esta questão também ambiental? Queres começar, Aninha? Sim, se acha bem. Para dar a minha posição sobre isto, eu não concordei muito com a atitude dele. Nós temos de ter noção que, neste momento, claro que estão a exagerar muito e hiperbolizar muito as questões ambientais, mas também temos de ter noção que as questões ambientais existem. Elas efetivamente existem. Então, ele exagerou no requisito de explorar zonas protegidas e explorar por excesso o petróleo e o gás. Isso, claro, nós temos que explorar porque toda a gente precisa de petróleo para combustíveis, de gás, precisamos desses elementos todos. Porém, temos de ter noção que eles vão acabar. Se nós não tivermos o devido cuidado, eles vão acabar, porque eles demoram muito tempo a voltar a serem produzidos pela própria natureza, tempo que nós não temos. Então, eu acho que a partir do momento em que o Trump não quer respeitar esse tempo, não quer respeitar a quantidade que nós temos, para a quantidade de população que temos para alimentar com estes produtos, acaba também por ser um bocado irresponsável neste requisito. Ok, certo. Também é uma boa posição. Pedro? Assim, eu não sou a favor, nem estou de acordo com a opinião da Ana, porque, vamos a ver uma coisa, eu tenho quase 40 anos, quando andava na escola com 6 anos, já me diziam que o petróleo só existia para 20 anos. Ou seja, só teríamos petróleo para mais 20 anos, eu já levo quase 40. Ou seja, já teria esgotado há 20 anos atrás. Já há quase 20 anos, pronto. Há 14 anos atrás já estaria esgotado, penso eu, e não teríamos que ter outras energias alternativas. E o que é que acontece?
os Estados Unidos têm das maiores reservas do mundo. Os Emirados Árabes Unidos continuam a espetar as brocas lá para o fundo, aquilo continua a sair petróleo. Quem é que nos diz onde é que está o limite? Eu acho que... Diz. Não, continua. Eu acho que é assim, existe um limite e nós temos que começar um desfazamento e passarmos a ter outras energias. Agora, não acredito que, por exemplo, o andarmos à procura de lítio seja a solução. Existem outras soluções como o hidrogênio, que eu sou muito apologista disso e acho que talvez esse seja o futuro, se não aparecer outra energia aí qualquer, que nós não sabemos o que é que os americanos andam a desenvolver, porque muitas vezes nós vemos que eles aparecem com uma arma tirada de um filme de ficção científica e aquilo nós perguntamos como é que aquilo funciona e aquilo tem uns truques maravilhosos ali. Porque a ciência deles está extremamente avançada. E o que é que quer dizer? Nós podemos começar a reduzir, mas acabar assim de repente, como diz o Tratado de Paris, depois temos os problemas como tivemos na Holanda, em que os agricultores se revoltaram, saíram com os tratores para a rua. Porquê? Porque não podem pulverizar produtos que já são regularizados nos terrenos e depois não se consegue cultivar. Se eu não consigo cultivar, eu vou matar o meu país à fome. Não é? Eu acho que tudo tem que ter um meio termo, não podemos chegar aqui e dizer assim, isto é para acabar. Arruma, chuta para canto, porque não se pode utilizar mais. E depois vamos buscar a Marrocos produtos e energia que são feitas com carvão. E depois nestes dias vi um socialista a dizer, mas ele está a poluir lá. Mas o meio ambiente é de todos. Mas eu estou a comprar energia elétrica, estou a incentivar a criar ainda mais centrais termoelétricas a carvão, para poluir ainda mais, estou a importar produtos alimentares com produtos cancerígenos que chegam aqui. A União Europeia já declarou aquilo como cancerígeno, aqueles produtos, não se podem pulverizar os alimentos com aqueles produtos e, no entretanto, vamos lá buscar caminhões e caminhões e caminhões e barcos e tudo mais. Isto não... Temos que ter um meio termo. Agora, chegar aqui, acabou, o que é que eu vou fazer? Vou dizer aos meus agricultores, olha, não posso trabalhar mais. Depois faço como aconteceu com a produção da beterraba. Não sei se vocês sabem, vocês não são dessa altura. Eu lembro-me, investiu-se milhões de contos numa fábrica de produção de açúcar em Portugal através da beterraba, incentivou-se os agricultores a produzir a beterraba, e depois acabou-se com a subsidiação da beterraba para se comprar cana-de-açúcar da China, que era mais barato. E agora paga-se 400 euros por hectare ao agricultor para ele estar em casa quietinho só manter os terrenos limpos. Onde é que isto tem cabimento? As economias não se aguentam assim. E a América é o motor da economia mundial. Sim, isso é verdade. Mas o que eu estava a dizer é facto que os problemas ambientais são hiperbolizados. Sim. Isso é facto, todos nós sabemos. Porém, não é acabar com a produção, com a exploração de petróleo. Isso é impensável. Nós efetivamente precisamos de petróleo. Não conseguimos. Mas por exemplo, eu sei que a população mundial precisa de 10 bilhões de litros de petróleo e eu vou explorar 50 bilhões. Estás a perceber a dinâmica? É isso que eu estou a dizer, é não explorar mais do que a sociedade precisa. Esse é o meu ponto de vista. Não necessitamos de mais do que aquilo que precisamos. Mas eu acho que nós ainda vamos depender por muitas décadas do petróleo. Sim, eu acredito que sim. Eu acho que nós ainda vamos morrer, ainda vai haver muito petróleo e isto é só um jogo para, por exemplo, jogarem com a bolsa, em que hoje eu digo-te assim, meu amigo, olha, temos aqui com um problema qualquer, as brocas não conseguem encontrar, o petróleo estava a $80, vai passar para 150. Mas isso também não tem nada a ver com questões ambientais. Essa parte da economia tem tudo a ver com o monopólio. Porque, como nós sabemos, existem poucas empresas no mundo que efetivamente tiram o petróleo. Portanto, mas é como o Trump diz. Ele, por exemplo, ele quer construir numa certa zona. Alguém sabe que ele vai construir naquela zona e eles andam ali a fazer laguinhos à volta. Porquê? Porque existe uma lei que proíbe de construir à volta dos laguinhos. E depois contratam especialistas ambientais que te dão resmas e resmas de papel para ler e tu só queres resolver um problema. E contrataste uma empresa para te resolver um problema e ela simplesmente te diz assim, pega, resolve.
estão aqui as regras. E depois tu resolves aqueles problemas, eles arranjam-te mais. Isto é simplesmente um jogo de dinheiro, de monopólio. É literalmente um monopólio, porque o monopólio funciona como? Por exemplo, a CP. A CP tem a ver com, não tem nada a ver com, tem a ver com comboios, não é? Só a única empresa que nós temos de comboios aqui em Portugal é a CP. Não, temos outra que opera na ponte 25 de Abril, que se chama Fertacos. Só faz a ponte 25 de Abril. Pronto, mas Mas não tem a capacidade da CP. Vocês sabem porque é que a CP, tipo, por exemplo, os comboios espanhóis não conseguem entrar diretamente em Portugal, porque é que os comboios de Portugal não conseguem entrar diretamente em Espanha? Boa questão, não sei por acaso. Pois, porque imaginemos, existe uma, que cada linha de comboio tem uma certa dinâmica. Tipo, imagina, os nossos comboios têm 10 centímetros de comprimento. Sim, já sei do que estás a falar. Estás a falar da bitola ibérica e da bitola europeia. Sim. Que é a largura dos carris. Exatamente. E a Espanha já praticamente mudou tudo para a bitola europeia e nós ainda continuamos com a bitola ibérica. Sim, ibérica. Que era uma bitola que foi criada por causa da Segunda Guerra Mundial. Sim. E eu duvido muito que Portugal vá mudar isso, porque se ele não mudar e continuar como está agora, não vai ter concorrência com as restantes companhias de comboios. Isso é tudo um monopólio, que é para o monopólio português não ter mais concorrência nesta área. A proteger o negócio deles. Exatamente. E tanto no petróleo e toda a eletricidade, é tudo gerado por esse tipo de monopólio. Tentam fazer com que mais nenhuma empresa consiga entrar no mercado para eles próprios conseguirem gerir qual é que é o preço que vão meter em X data, porque são os únicos que podem efetivamente decidir isso. Por exemplo, tens o exemplo de, agora falando em Portugal, entrou uma operadora nova em Portugal, a Digi. Eles têm uns preços que é metade dos outros. Vamos estar aqui a discutir preços, mas o preço deles é agressivo para o mercado, porque é por aí que eles vão entrar. O que é que aconteceu? Já começaram a cortar os cabos. A cortar os cabos, porquê? Explica-me. Então, se tu tens um monopólio, tu tens 3 empresas que têm diferenças de que 1 euro, 2 euros de umas para as outras, e tu chegas e eu faço por metade do o que é que os outros 3 vão fazer? Nós estamos aqui, sempre estivemos aqui, vamos ali, temos que arranjar uma maneira de... Pagamos aí a meia dúzia de gajos, eles vão lá, fazem assim umas coisas assim, meia nos coisas e tal, e depois a concorrência acaba por ter um investimento muito maior do que qualquer esperado, e depois então ele vai ter que desistir do mercado porque está a fazer um investimento que não está a trazer retorno. Exatamente. Isso é tudo uma questão de monopólio, literalmente. Eu sou péssima com economia, por isso eu quero que vocês me expliquem. Diogo, eu não sei se tu queres acrescentar alguma coisa relativamente a esta parte do meio ambiente antes de... Sim, em relação às alterações climáticas, eu não diria que sou um completo negacionista, mas claro que existem outras prioridades muito mais relevantes de todo. Eu penso que estas alterações climáticas vão sempre acontecer e sempre aconteceram. Antes também existia cheias, também existia secas e vai continuar sempre a haver. Penso que devemos ter medidas para preservar o meio ambiente e para diminuir a poluição, mas não devemos ser como a esquerda, onde nos tenta impor esta agenda climática à força toda e de qualquer maneira. E por falar em esquerda, posso dar aqui alguns exemplos da hipocrisia desta, como é o caso, por exemplo, de alguns famosos que apoiam severamente a esquerda e apoiam esta agenda climática e depois andam em jatos privados, por exemplo, parecem os comunistas que usam iPhones. Queria dar também um exemplo completamente ridículo, que é em relação aos impostos que foram cobrados aos agricultores dinamarqueses recentemente, onde a partir de 2030 vão ter que pagar 300 coroas, que são cerca de 40 euros, por tonelada de dióxido de carbono equivalente em 2030. Depois este imposto ainda vai aumentar mais em 2035 e vai passar a ser 750 coroas, que são cerca de 100 euros. Basicamente, estes pobres agricultores vão pagar um grande imposto sobre os gases emitidos pelo gado, enquanto que países como a Índia, a China e por aí fora poluem milhões de vezes mais. Acho isto completamente ridículo. Isto faz parte da agenda de esquerda, de querer acabar com os agricultores e querer dificultar-lhes a vida. Só uma à parte, por exemplo, nas últimas semanas temos visto nas notícias o desastre que aconteceu em Valência, e toda a gente diz que são causas naturais, que não ponho de parte, mas também sabemos que o governo de Marrocos andou a semear nuvens.
quem nos garante que aquilo não foi uma coisa que correu mal? E também temos o facto do governo espanhol ter mudado as canalizações. Exatamente. E depois, por exemplo, no dia da abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, ia chover torrencialmente na capital e não choveu. Porquê? Pois. Há um relato das primeiras tentativas que eles tentaram utilizar o tempo como uma arma, porque já desde as grandes guerras sabe-se que se inundarmos os terrenos onde o nosso inimigo está, ele fica fragilizado. Então, um dos primeiros testes que fizeram, tentaram fazer chover, nevou quase 3 dias seguidos. Por isso, o tentar dizer que há uma grande alteração climática, há alterações climáticas, há sim senhor, não digo que não sou negacionista também nesse ponto, mas eu, até certo ponto, eu questiono-me de onde é que vem toda esta alteração. Também está a acontecer outra coisa, que acontece de tempos em tempos, que é no núcleo do centro da Terra, que é aquilo que gera o nosso campo magnético, ele a cada ponto ele muda. Sim. Ou seja, o norte passa a ser sul e o sul passa a ser norte. E estamos a passar por um momento desses. E de cada vez que isso acontece, há alterações climáticas. Porquê? Está tudo relacionado com o campo magnético que a própria Terra gera. O que é que acontece? As estações podem mudar abruptamente. Porquê? Isso está provado. Agora, virem dizer que é tudo derivado aos carros, é derivado à carne, é derivado... sei lá, eles inventam tanta coisa que... As palhinhas Eles inventam isso mesmo para, por exemplo, vamos dizer que são os carros a combustão que estão a poluir. O que é que eles querem? Que os carros elétricos sejam mais vendidos. Exatamente. Vamos dizer que são as carnes que estão a poluir. O que é que eles querem? Que as carnes veganas sejam mais vendidas. É tudo uma questão de economia. Não tem nada a ver com o cuidado da sociedade, porque eu falo por mim, eu não acredito que quem esteja no topo dos países e quem cria essas medidas esteja assim muito preocupado connosco. Está mais preocupado com o dinheiro que cai nos bolsos deles. Claro. Exatamente. Claro que sim. E isso vê-se porque as caixas de vinho estavam recheadas de notas, não era? Exatamente. Eu acho que, quer dizer, num país onde se encontram assim notas no meio de livros, no meio de caixas de vinho, que afinal eram dali, depois não eram, acho que há aqui um jogo de interesses. Mas pronto, mas eu não sou juiz para julgar, simplesmente posso dar a minha opinião. Claro que sim, é isso que é suposto. Ana, queres acrescentar mais alguma coisa? Não. Então vamos passar para o tema mais económico. O Trump defende, aliás, tem ideais muito focados no nacionalismo económico, ou seja, prioriza os interesses económicos do país, adotando medidas como tarifas protecionistas relativamente aos produtos que são produzidos nos Estados Unidos, para garantir que as empresas e as pessoas, os trabalhadores americanos, se beneficiem das políticas económicas e reduzam o impacto da globalização e comércio internacional. E eu queria a vossa opinião relativamente a este impacto do nacionalismo económico dos Estados Unidos da América com as relações comerciais internacionais, principalmente a nível da Europa. Sim, eu penso que vai impactar bastante, pois os Estados Unidos são o país mais rico do mundo e ao restringirem o livre comércio eventualmente vai causar transtornos aqui à Europa. Eu penso que os países europeus também têm que adotar estas medidas, como o Trump quer lá implementar, de protecionismo e de serem independentes e autossuficientes, pois só assim é que vamos conseguir ser uma nação soberana. Temos que deixar de depender tanto dos Estados Unidos e preocupar-nos mais connosco para conseguirmos ser autossuficientes. Pois só através do nacionalismo económico conseguiremos ajudar as indústrias a crescer, pois são estas que têm um papel fundamental no resto da economia e são estas que aumentam a autossuficiência e a autonomia política. Ou seja, tu achas que também nós, países europeus, devíamos replicar este nacionalismo económico, como já fazemos na Suíça? Exatamente. Mas que impacto é que tu achas que vai ter entre a economia e as relações comerciais da Europa com os Estados Unidos? Acaba por ser um bocado lógico, porque vai diminuir um bocadinho a exportação europeia, certo? Eu penso que não é principalmente com a Europa que os Estados Unidos querem cortar estas relações e penso que seria mais com outros países, como é o caso da China, que é uma grande superpotência.
penso que os Estados Unidos querem manter uma boa relação com a Europa, essencialmente. Portanto, achas que se vai manter a nossa relação económica com Sim, os Estados sim. Unidos? Mas a Europa também tem que cumprir com as suas promessas, como é, por exemplo, aqui noutro tema, como é o caso da NATO, onde nós estamos a cumprir com a porcentagem de PIB que temos que pagar aos Estados Unidos. Toda a gente diz que o Trump quer acabar com a NATO e quer não sei o que. Não é isso que o Trump quer, simplesmente quer que nós cumprimos com as nossas obrigações. E aqui tem que ser igual. Okay. Pedro? Ora bem, a nível económico, eu acho que nós não somos ameaça nenhuma para a economia americana. Acho que somos um parceiro que eles terão todo o gosto em manter, porque o nosso nível de desenvolvimento e o nosso nível de regulamentação a nível de produtos que existem, por exemplo, na alimentação e tudo mais. Até há uma situação em que o Trump fala nisso, em que, por exemplo, ele diz que a economia melhoraria se certos e determinados produtos fossem retirados da dieta alimentar dos americanos, porque ia reduzir o número de cancros, ia reduzir o número de obesidade e tudo mais, porque se formos olhar, por exemplo, para um pacote de batatas do McDonald's, aquilo tem, acho que são 19 ou 20 ingredientes para fazer batatas fritas. Quantos ingredientes é que nós utilizamos? 3, batatas, óleo e sal, nada mais. Enquanto eles são 19 produtos. Isso tudo é agressivo ao ser humano, não é? E eu acho que estarmos a importar de um país, por exemplo, hoje toda a gente faz compras nessas grandes marcas que estão aí em alta, principalmente aquelas da roupa, que toda a gente sabe quais são, e foram feitos alguns testes e a roupa chega com tinta à base de chumbo, coisa que é proibido na Europa, é proibido na América, mas para ter uns custos tão baixos, mas tão baixos, só existem esses produtos, que são baratíssimos, eles nesses países utilizam e depois fabricam peças a 2 e 3 cêntimos. E a mão de obra é escrava, coisa que na Europa tu tens uma regulamentação. Por exemplo, Portugal está em risco de entrar numa multa milionária europeia por não aumentar o salário mínimo pelas diretrizes da União Europeia. Os americanos têm um salário mínimo decretado por hora, quer dizer, e naqueles países eu simplesmente, olha para ali que eu dou-te um prato de arroz. Tens ali uma cama para dormir, um prato de arroz, está tudo bem para ti, ok? E agarras-te ali às máquinas, não é? Mas a economia sente-se ameaçada por esses países onde a China tem muito terreno, que é uma grande área, tem muita população, a Índia é igual, e são 2 fatores primordiais para o crescimento de uma superpotência como os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos têm população e têm área. E têm tudo ali. Eles têm desde neve ao deserto no próprio país. Não é? E agora quer dizer, esses países como a China, que também tem neve e deserto no próprio país, a Índia, praticamente igual, quer dizer, eles conseguem ter tudo. Eles conseguem ter petróleo, eles conseguem ter ferro, eles conseguem ter cobre, eles conseguem ter o lítio para as baterias. E quer dizer, tu se abris uma exploração de lítio na América, quais serão os custos em comparação com a China? Não é? Mesmo nas normas que tu tens, se quer dizer, se tu impões regras, eu acho que os países de onde tu importas têm que cumprir as mesmas regras que tu. Porquê? Isso tem um impacto direto nos custos. Não é? Se eu importo de um país que diz que está-se pouco marimbando, quanto é que tu ganhas, se tu comeres, se não comeres, se tens um teto sobre a cabeça, isso depois no produto reflete-se, produtos a 2 cêntimos. Sim, o custo de mão de obra é nulo. É nulo. Sim. E depois, como é que tu como país, consegues competir fora? Mesmo tu que se queiras... Eu, por exemplo, tenho uma situação em que eu chegou-me um cliente e pediu-me preço para fazer boxers masculinos, e ele pediu-me preço. E eu disse-lhe, aqui custam 2,5€ a unidade, conforme as normas que ele me estava a pedir, as indicações, custa 2,5€ a unidade.
ainda tens que incluir embalamento, custo extra, e transporte, custo extra. E ele disse-me assim, deixa para lá, eu consigo 1,25€ a unidade colocados aqui na Holanda, a partir da China. Ou do Bangladesh, uma coisa assim. Como é que tu consegues competir assim? Tanto como as empresas têxteis estão todas a fechar, uma grande quantidade a fechar por causa disso. Porque vamos para quase todas as maiores empresas. E Portugal, principalmente o Norte, era um grande setor de produção têxtil. Sim, porque as grandes empresas enviam quase tudo para Marrocos, porque a produção lá é muito, mas muito mais barata do que aqui. Porque aqui é impensável tu conseguires fazer uma peça, neste caso não digo euros, porque as peças em produção são muito mais baratas, mas é impensável tu fazeres uma peça a 50 cêntimos. Sim. Mas aqui tu precisas de fazer uma peça a 50 cêntimos. Lá fazem tipo a meio cêntimo. Aqui precisas de 50 cêntimos. E é por isso que existe um grande conflito entre a nossa economia e a economia desses países. Sim. Bem, eu acho que neste ponto que podemos passar para o próximo, não é? Pronto, estas últimas questões são as questões finais. Eu queria pedir tanto a ti, Diogo, como a Ana, para darem a vossa opinião relativamente aos jovens, aos vossos amigos, aos vossos colegas, relativamente a esta eleição, porque o Trump tem um discurso assim direto, rebelde. Quais foram, o que é que vocês ouviram por parte dos vossos amigos relativamente ao Trump? O Trump, eu acho que ele se assemelha muito ao André Ventura. Eu acho que eles são muito parecidos. E o que eu ouvi do Trump é exatamente o mesmo que eu ouço do André Ventura, e é sempre comentários quase sempre negativos. Durante esta semana, na minha universidade, houve muitos burburinhos sobre a Kamala Harris, sobre o Donald Trump e não sei o quê, mas foi sempre tudo contra o Donald Trump. E tudo contra as pessoas que votaram no Donald Trump, porque não faz sentido nenhum. Vamos votar num homem enquanto que é a primeira mulher nos Estados Unidos, uma mulher que tem dignidade, não sei o que mais. Não faz sentido nenhum, mas é a opinião deles. O que eu penso é, se o povo português já vota contra a evolução da nossa sociedade a partir do momento que vota na esquerda, achamos mesmo que ele vai votar a favor da sociedade dos outros? É óbvio que não, ele vai votar as ideologias que nós temos no nosso país, que é uma ideologia mais esquerdista, vai ser a ideologia que vamos ter sobre os outros países. Por isso acabamos sempre por ir a favor da Kamala Harris do que propriamente Donald Trump, que sabemos que o Donald Trump vai trazer uma melhoria muito grande à qualidade de vida dos americanos. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, Diogo, os teus amigos, os teus colegas, o que é que tu ouviste? A maior parte dos meus amigos defende o Trump, mas é uma exceção, mesmo a regra. Eu acho que em Portugal 90% dos jovens neste aspecto são completamente ignorantes no que diz respeito a temas políticos e financeiros, económicos. Portanto, vão por aquilo que os meios de comunicação tradicional dizem, e sendo estes completamente controlados pela esquerda, a sua opinião vai ser sempre contra o Trump. Mas penso que isso está a começar a mudar aos poucos, e lá nos Estados Unidos mudou mesmo. Sim, e sem dúvida o Elon ali de braço direito com o Donald Trump, portanto... E sem dúvida que o Trump arrasta multidões. O trumpismo é algo muito forte, é talvez o movimento mais forte dos nossos dias. Arrasta mesmo multidões, e isso deve-se aos seus traços pessoais do próprio Trump, porque é um homem bastante carismático, tem uma liderança muito forte e além do seu humor, que o homem, se não fosse político, podia ser comediante. Eu acho que ele até foi comediante durante muitos anos, não foi? Ele chegou a ter o seu próprio programa na televisão. Portanto, cativa. Sim, ele tem jeito. Ele sabe onde espetar. O André Ventura também foi comentador de futebol. Exatamente. Já tem aquele jeito, já... Infelizmente, o que acontece com a nossa juventude é que toda a comunicação social é apologista da esquerda. E as pessoas, por exemplo, eu conheço pessoas que já me disseram que o André Ventura era de esquerda e pertencia ao PSD, ao PS. O André Ventura. Por isso, podemos ver a desinformação das que anda nas ruas. Pelo menos da minha idade. Sim. É bíblico aquilo. Tipo, o André Ventura do PS e a de esquerda. Sim. É complicado. Porque é completamente diferente aquilo que nós, enquanto Chega, ele, enquanto André Ventura, defende, relativamente àquilo que são os ideais de esquerda. Enfim, pronto. A próxima pergunta que eu tinha para vocês, enquanto representantes do Chega aqui em Guimarães, acaba por ser até a nível nacional. O que é que vocês acham que poderia ser replicado em Portugal e também em Guimarães, claro,
relativamente ao governo republicano, o que é que nós podemos aprender com ele? Ora, eu penso que podemos aprender bastantes coisas e podemos aprender a ser firmes nas nossas posições e a não ter receio de falar, por exemplo, em temas, lá está, como a remigração, que eu acho, lá está, que este é um tema que vai ganhar eleições num prazo bastante curto e não podemos ter receio também de ir contra o wokeismo, contra a ideologia de género e contra a degeneração da sociedade, que é isso que a esquerda quer e são essas as ideias da esquerda. Trump opôs firmemente a tudo isto e ganhou eleições. E cá o Chega tem de ir por este caminho com a máxima força, muito sinceramente. Não podemos ter medo de falar nestes assuntos e pronto. E também em relação a valores tradicionais, acho que devemos falar cada vez mais em relação a este tema. Nos Estados Unidos mudou, aqui também vai mudar eventualmente. Só que Portugal, como é um país atrasado, até na Europa somos atrasados, já demora 2, 3 anos. Nos Estados Unidos demora 10 anos a chegar cá. Temos que começar a falar destes temas. Sim. Também temos de ter noção que o partido Chega é um partido novo, então é normal que também demora. Um pouco mais a encaixar encaixar-se. as ideias nas Exato, pessoas. Exatamente. Mas em relação à pergunta que fizeste, eu acho que o que nós devíamos efetivamente adotar das ideologias do Partido Republicano é uma redução das burocracias, valorizando assim a iniciativa privada. Também eu acho que devíamos mudar o nosso sistema de educação, que o nosso sistema de educação a população, os cidadãos, a maneira como eles pensam vem muito da maneira como eles são educados. E não digo só em casa, digo também nas escolas. Por exemplo, é estúpido eu sair do 12º ano sem saber o que é um IRS. Eu nem saber preencher uma folha de IRS. Ou não saber nada de literacia financeira. Sim. Porque os nossos ministros de educação fazem é criarem robôs que servem para obedecer e servir a quem eles querem que eles sirvam. Sim. E quando para uma sociedade crescer, nós temos que criar pessoas com iniciativa de criarem os seus próprios negócios e de crescerem por eles mesmos. Algo que não é aplicado em Portugal. Outra das coisas que eu acho que também deveria ser implementada é a redução de impostos, aumentando assim também a capacidade das empresas investirem, aumentando assim a economia portuguesa e, por último, o investimento na segurança, que é algo que o nosso país não faz, ou se faz é muito reduzido, porque sem segurança não somos nada, digamos assim. Portanto, Diogo, tu achas que deveríamos replicar mais a nível social, a Ana acha que deveríamos replicar mais a nível económico e tu, Pedro? Assim, eu acho que no fundo eles os dois acabaram por dizer tudo, que sim, que quer a social, quer a económico, eles estão no bom caminho e isso nota-se porque eles são uma potência mundial e nós estamos aqui de mão estendida à Europa a pedir, olha, não tens umas molinhas, se faz favor, porque não tem casas para os meus portugueses, como o António Costa foi com um documento entregar à União Europeia, depois é o não sei o que é subsídio para isto, subsídio para aquilo. Na América não há subsídios para nada, meus amigos. Tu até se quiseres ir a um hospital, um penso tens que o pagar. Não é gratuito. Só por entrares num hospital já pagas para aí $500. O deslocamento de uma ambulância chega a ser 3, 4, 5 mil dólares. Nós temos aqui tudo isso gratuito e não aproveitamos nada disso. Simplesmente aproveitamos isso para criar máquinas mais poderosas de moer dinheiro aos portugueses e de lhes tirar dinheiro do bolso e enfiar nas carteiras dos amigos. E as pessoas acham que andam aqui, porque não, porque isto é muito bom, porque não sei o quê. Eu não vejo. Eu vejo os americanos, eles pagam o seguro de saúde, ninguém tem Sistema Nacional de Saúde, não há saúde para ninguém. Se entrares num hospital, precisares de saúde, cuidar de saúde, ninguém te vai deixar morrer. Mas a conta vai vir. Se as escolas, tu chegas às escolas lá, as escolas americanas, não tem comparação nenhuma com as nossas, que hoje em dia tu vais a uma escola, como nesses dias fomos ali a São Trocato e o pavilhão, renovaram a escola, mas deixaram o pavilhão por renovar. Quer dizer, faz-se metade das obras, não há este investimento como eles têm. Eu acho que tudo isso tem que ser aproveitado. Nós não somos nenhuma potência, não podemos mudar radicalmente, mas podemos ter um método transitório, porque eu não acho que a saúde deva ser 100% gratuita, mas deve ser comparticipada pelo cidadão. Porque eu hoje acordo mal disposto, não me apetece ir trabalhar para o hospital, tenho uma declaração gratuita porque não me apeteceu ir trabalhar. E quer dizer, quem é que paga isso tudo? No fundo, é a própria economia e o país acaba por pagar isso
Porque a pessoa não... Pá, ontem apanhei uns copos a mais, olha, não me apetece. Agora até se inventa uma coisa melhor, que é a autodeclaração de doença. Até 3 dias. 3 dias. Agora digam-me, eu que tenho um funcionário que chega aqui, está constantemente a aplicar isso, aplico-lhe processos disciplinares, não o posso despedir. Quais são as consequências disso na minha empresa? Eu vou sobrecarregar os outros. Os outros vão ficar frustrados, também não querem trabalhar. Qual é o impacto disso tudo na minha empresa? Agora imaginemos isto numa escala muito grande. Sim. Em que é num país em que depois as pessoas não querem trabalhar, andam aqui, eu ando frustrado porque este recebe o RSI, eu não quero trabalhar porque aquele tem casa de borla, e quer dizer, eu ando aqui e as economias não florescem por causa destas mediocridades. Porque isto é mesmo mediocridade da pessoa. Aí eu tenho que ter uma casa de borla porque o Estado dá casas. Não, eu tenho que trabalhar para ter a minha casa, a minha dignidade, eu tenho que trabalhar para conseguir pagar a minha saúde, não ter que depender de um sistema de saúde que eu hoje estou a pagar, invisto centenas de euros todos os meses e depois chego ali, olha, a urgência está fechada. Aí agora faz 140 km para ir dar à luz a outro hospital. Olha, não, vai embora, tu estás bem. Volta lá, acabou por morrer. Sim. Não é que se ainda pagássemos impostos e os serviços fossem em condições, ainda valia a pena. Exatamente. Não, mas é que isto é o típico socialismo em que os governantes e as pessoas que estão nos cargos de poder se aproveitam disto para tornar uma máquina de moer dinheiro aos portugueses e depois arranjam ali esquemas para meter dinheiro aos bolsos. Não é? E depois as caixas com... caixas de vinho. Agora fizeste-me lembrar de uma questão. Eu tenho economia política. Fizeste-me lembrar de uma questão que o meu professor colocou ontem. Ele queria ter uma noção mais ou menos quem é que era de direita, quem é que era de esquerda e fez esta seguinte questão. Vocês preferem uma economia eficiente, mas com menos desigualdade, ou uma economia igualitária, mas com menos eficiência? Eu prefiro uma economia mais eficiente. Mais eficiente, que é a posição de direita. Exatamente. Que é o que está correto. Porque imaginamos uma economia que não é eficiente, nunca vai ser uma economia igualitária. Não. Portanto, nós estamos a esconder-nos detrás do que é igualitário, dizer, mas é eficiente. Não é. Porque nós não podemos valorizar uma pessoa uma pessoa que, por exemplo, em 1 hora faz 40 camisolas e dar o mesmo salário a uma pessoa que em 1 hora faz 120. Não, mas isso é injusto, não podes fazer isso. Estás a como é que eu ia explicar isto? Estás a separar as águas, não podes, tem que estar tudo junto. Mas não está Tens correto. Que passar o paninho na cabeça. Depois o que é que vai acontecer? A pessoa que faz 120 vai perceber que ganha o mesmo que a de 40 e vai passar a fazer 40. Porque não faz sentido ele esforçar-se. Exatamente. Estás ali a incentivar 2 pessoas a não fazer nada. E a pessoa que faz 40 vai ver, então já posso fazer menos, e faz 20. E as empresas vão cada vez mais diminuindo a sua produção, diminuindo os seus investimentos, diminuindo o seu lucro e assim diminuindo a economia portuguesa. É isso que o Estado e a perspectiva económica da esquerda faz, é diminuir a economia portuguesa, diminuindo a nossa qualidade de vida. Exatamente. Algo extremamente absurdo. É aqui que entra a meritocracia. Quanto mais mérito tiveres e mais trabalhares, mais tens que ter. Ponto final. Exatamente. Por exemplo, na América vê-se muitos jovens empreendedores e em Portugal o que é que acontece? Malinhas, vou para fora porque aqui eu não consigo. Porque compensa muito mais às vezes trabalhar fora do que trabalhar no nosso país. Exatamente. Às vezes. Não é? Sim, Não é? às vezes é sempre. Quer dizer, 40% dos impostos são logo retirados na fonte, depois uma pessoa chega à bomba de gasolina, são 70%, 65%, 70% de impostos, vais ao supermercado em mais 23 daqui, mais 6 dacolá, mais 13 ou 14 dacolí, quer dizer, do 100% de líquido que recebeste na conta, com quanto é que ficas? Eu pago para receber e pago para comprar e depois ainda tenho que pagar se me apetece respirar. E depois chegam ao hospital, está fechado. O que é que eu faço? Infelizmente, o nosso governo ele trabalha para os funcionários, não trabalha para as empresas. Exatamente. E isso é extremamente negativo. Por exemplo, qual é aquele sentido de termos uma... Acho que eu não tenho... Não quero estar em erro, mas acho que são mais ou menos 5% de funcionários que as empresas podem despedir. Ou seja, tens 1000 funcionários, só podes despedir acho que é no espaço de 3 anos, 5%. Qual é que é o sentido disso?
Isso não tem cabimento nenhum. Tipo, a empresa é tua, ela é privada, ela é tua, tu fazes o que tu quiseres na tua empresa. Desde que tu não denegridas, não sejas estúpido nas atitudes que tens com os teus funcionários, não os esforces a trabalhar mais e não receberem aquilo que devem trabalhar. Se não tiveres atitudes incorretas, tu fazes o que tu quiseres na tua empresa. Se queres despedir toda a gente e fechar a empresa, devias ter o direito de despedir toda a gente e fechar a empresa. Simplesmente isso. Para isso tens que fazer um despedimento coletivo, tens que abrir falência e depois tens que enfrentar todo o processo judicial que isso acarreta. Não sei quantas mil indemnizações. Exatamente. E se não te forem buscar lá a mesinha de cabeceira à roupa interior, já vais com sorte, não é? Muita sorte. Porque, quer dizer, hoje em dia eu vejo muita gente que... tenho visto muita gente que começa a saber dos seus direitos. Eu acho bem que as pessoas se informem e tudo mais. E tem que haver direitos e proteções. Mas o problema em Portugal é que nós protegemos sempre um lado e desfavorecemos o outro. Quer dizer, eu estou a proteger muito os funcionários e não dou proteção nenhuma ao empresário. O empresário é que está a arriscar tudo, não é? Tudo, e a ter um esforço enorme e manter aquilo a funcionar, para que aquelas pessoas tenham um rendimento ao fim do mês, mas não, depois um funcionário faz uma asneira da grossa, ou até me rouba clientes e começa um negócio à parte, que não começa em nome dele, porque é proibido, ele não pode começar em nome dele, vai começar em nome da esposa ou do filho, está-me a roubar clientes, a desviar de rendimento da minha própria empresa, e depois eu não posso despedir, porque está tudo legal. Não é? Eu não posso despedir um funcionário que me está constantemente a chegar 10, 15, 20 minutos todos os dias atrasado. Nós vamos para o tribunal com esses casos e as empresas é que perdem, que não Exatamente. faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Quer dizer, eu se chegasse a uma aula, que chegasse 10, 15 minutos às escolas onde há o segundo toque, Sim. Meu amigo, tens falta. E com uma quantidade de faltas reprovas. Exatamente. Quer dizer, agora estou aqui em Portugal, fazes tudo o que queres, apetece aos funcionários e depois não há ninguém a proteger os patrões. Quer dizer, se eu desfavoreço os patrões, é lógico que a própria economia se vai ressentir. Não há um incentivo para que as empresas tenham do tipo, olha, tu não estás a dar o litro, olha, pronto, o que é que se passa contigo? Está tudo bem? Precisas de ir ao médico? Vamos ver como é que estás? Não. O que é que eles fazem? Deixam andar. E depois o que é que acontece? Se nós tivéssemos um sistema como o americano, olha amigo, o que é que tens? Estás bem? Estou com problemas. Ok, tudo bem. Amanhã tens que estar em condições. Chegas, olha, está aqui o teu dinheirinho, andor. Eu conheço casos de pessoas que passaram meio ano sem trabalhar, foram-se despedir e ainda se acharam no direito de pedir indenização por isso. Sim. Qual é que é o sentido? Por exemplo, um dos casos que aconteceu há uns anos atrás, acho que foi há 10 anos, não sei a certeza, mas foi uma das medidas que surgiu neste caso de empresas. O patrão era proibido de ligar fora da hora de trabalho aos funcionários, mas os funcionários podiam ligar fora da hora de trabalho ao patrão. Qual é que é o sentido? Se tendo em conta que se o patrão ligasse fora do horário de trabalho aos funcionários, tinha que pagar uma indenização. Essa lei está e não, assim, eu acho que também não devemos andar a incomodar de parte a parte. Mas se um não pode ligar, o outro não pode ligar. Exatamente, simples. Acabou. Não é um pode e outro não pode. Se um não pode, outro não pode. E depois temos, por exemplo, temos funcionários que dão um litro para ficarem efetivos e depois quando passam efetivos... Não fazem nada. Não fazem nada. Eu trabalhei numa empresa, era de motoristas de pesados de mercadorias de longo curso, onde foi para lá um funcionário, enquanto não ficou efetivo, tudo bem. Fazia os horários, tudo regular. Passou a efetivo, meus senhores, eu a partir de... eu não trabalho antes das 7 da manhã, porque os camionistas rolam noites, dias, o que for, e então, para chegar o mais depressa possível. Não, depois eu cheguei àquele ponto, já estou naquele patamar, não, já ninguém me pode despedir, não, eu não vou trabalhar antes das 7 da manhã, porque eu não preciso, não, deixa estar, eu faço 4 ou 5 horas de condução e está bem. Quer dizer, e como é que eu despeço aquele funcionário? Já não pode. Ele está-me a dar um prejuízo enorme.
É que parece que não. São 12 meses que os patrões pagam por ano. 12, 14 meses. Não, são 14. 14 meses que os funcionários pagam por ano. Os patrões pagam 14 meses e os funcionários trabalham 11. Exato, é isso. Como mais subsídios de férias, de Natal e essa treta toda. São 14 meses que nós estamos a pagar para trabalhar em 11. Exatamente. E agora querem pôr o 15º mês. Quer dizer, estamos sempre a premiar cada vez mais a mediocridade. Porquê é que eu não posso arrumar com os fracos e deixar só os bons na minha empresa? Porque isso causa um stress muito grande na segurança social. Arrumar com a segurança social é muito simples. Acaba-se com o subsídio de desemprego, os calaceiros agarram-se todos a trabalharem e eles saem hoje, eles amanhã têm que comer, eles vão dar ao chinelo. Eles não se vão... Porque é este sistema de apoio, eu se não tiver aqui eu tenho ali. E depois faço-me coitadinho aqui e pronto, e ainda meto aquele ali em tribunal, meto o meu ex-patrão em tribunal, ainda recebo uma indenização, mais o subsídio de desemprego, vou colar, faço um biscate aqui, outro ali. Vou comprar os carimbos E não tens interesse nenhum em começar a trabalhar, e está tudo feio, está tudo bem. Se eu te disser assim, olha, não tens direito a nada, com muito dou-te 2 meses de subsídio de desemprego para andares à procura de trabalho. Tens 2 meses para te amanhar. Não te conseguiste amanhar, tu é que vais passar fome. Eu não tenho nada a ver com isso. Infelizmente, uma das coisas que acontecem no nosso país é que pessoas que efetivamente não têm capacidade de trabalhar recebem 300 euros por mês, enquanto pessoas que têm capacidade de trabalhar recebem um salário mínimo. Qual é que é o sentido disso? Não tem Exatamente. sentido nenhum. Sim. Diogo, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Está tudo dito. Então eu vou passar para a próxima pergunta, que é em relação às eleições nos outros países do mundo. O que é que acham que vai influenciar esta eleição do Trump relativamente às eleições que ainda estão para vir nos outros países? Ora, penso que vai influenciar bastante. Penso que aqui, a partir daqui é um ponto de partida, é uma catapulta para os restantes países do mundo, em particular aqui na Europa e em Portugal. A direita tradicionalista tem que atacar na máxima força. Eu penso que este é o caminho a seguir e eu acho que há uma vontade enorme de virar à direita. Vê-se isso nas ruas, em todos os países da Europa, Sim. como é o caso partidos como a AfD na Alemanha, como o Vox em Espanha, como o partido de Meloni, como o partido de Le Pen e Bardella. Sim. Portanto, e aqui em Portugal vai ser igual. E os movimentos nacionalistas também estão assim a ganhar uma cada vez força. mais. Isso é muito importante. Portanto, sim, acho que vai influenciar bastante. Pedro? Eu acho que sim, que o efeito Trump vai gerar mais países nacionalistas, embora que há sempre a esquerda e tem ganho algum terreno em alguns países, mas isso acho que vai levar a um efeito muito drástico, porque o Trump, ele é um gajo muito inteligente que sabe influenciar pessoas. E como todos nós vimos, foi o único país, o único presidente que não entrou em guerra com ninguém. Isso já estavam a acontecer. Continuaram, mas nenhuma se iniciou. Ele é uma pessoa que entende que eu posso ser muito forte, mas eu dependo da energia de todos para continuar a ser forte. E se todos juntos conseguirmos fazer negócio, porque ele é um homem de negócios, ele consegue influenciar os outros países nesse sentido, porque se ele abrir portas, do tipo, ele quer restringir a China, porquê? Porque a China é uma ameaça para a economia, mas ele pode abrir outras portas, não é? E isso influencia as pessoas dos outros países a votarem em partidos de direita, que são muito ligados principalmente ao Trump, porque quando foi as últimas legislativas aqui, o próprio Trump agarrou no telefone dele e mandou uma mensagem ao André Ventura de apoio. Sim, ele estava no avião dele, um homem que tem 7 bilhões ou 7 trilhões de dólares no banco. Muito dinheiro. Tem muito dinheiro, tem tantos zeros que nós não conseguimos contar. Tem um avião, é um Boeing, aquilo é uma casa com asas. E do tipo, quer dizer, eu acho que as pessoas veem um homem desses e com perspectivas de alavancar as economias e as sociedades. Acho que as pessoas depois também sentem no país deles um certo segurança e uma certa coragem para se desmascarar e sair para a direita, porque ele já está ali a dar a cara, ele, o Elon Musk, dão ali a cara e a gente também sente, pronto, ok,
Sim, Eles que não precisam disto para nada, Exatamente. não precisam, estão a dar a cara, portanto nós que precisamos, temos que o fazer também. Exatamente. Desculpa. Só queria acrescentar que lá está, um homem com tantos bilhões na conta podia estar descansado a jogar golfe todos os dias e está lá a dar a cara pelo povo americano. Sim, porque ele na vida toda, ele nunca na vida vai gastar aquele dinheiro todo, ele podia estar à maior. Mas a minha opinião é muito em conta do que eles disseram. Efetivamente o Trump é um homem às direitas, e literalmente às direitas. E eu acredito fielmente que o que ele vai fazer a partir neste mandato vai melhorar muito a qualidade de vida dos estadunidenses. E a partir daí toda a população vai ver que a qualidade de vida melhorou e acho que vão conseguir entender efetivamente que a direita pode ser, neste caso o caminho para uma melhor sociedade e aí influenciar todas as eleições nos outros países. Não acreditei todas, mas uma grande maioria. Até porque este movimento woke que veio depois no final do mandato do Trump foi algo que estragou a vida a tanta gente que eles estão mesmo a precisar de acordar, de ter assim uma nova esperança e ele vai trazê-la certamente. Por exemplo, o Elon Musk diz que tem um filho que tentou fazer a transição e que no processo ninguém informa das consequências daquilo que vai acontecer. Quer dizer, então nós incentivamos a isto, mas não informamos disto? Sim. Isto é como se nós... O Estado a tomar conta da vida do que é nosso, não há nada mais nosso que os nossos filhos. É como se tu fores ao supermercado, não, à farmácia e não tens as contraindicações do medicamento. Não, isto só te vai fazer bem, vai ficar bem, mas não tens as informações, que tu vais tomar aquilo sobre o teu próprio risco. Está lá escrito. Sim. Ninguém te deu um papel para assinar, ninguém informou nada, não é? Quer dizer... E esta tempestade do wokeismo, como já disse, estragou a vida a muita gente e foi isso que trouxe o Elon também para a política e muito bem, porque é mesmo ali o braço direito do Trump que lhe dá muita força. Pronto, e eu vou terminar esta ronda de perguntas querendo também a vossa perspectiva para o futuro relativamente a questões de emprego, de vida, família, segurança, com esta eleição. Já disse que sinto um pouco mais de segurança, mas vocês? Sem dúvida que sim, também. Relativamente à segurança, foi aquilo que o Pedro falou. Foi um dos únicos presidentes a não começar nenhuma guerra. O homem devia ter um Nobel da Paz, sinceramente. E espero que continue assim, espero que sim, espero que ele seja firme e que cumpra com aquilo que disse. E pronto, e esta eleição de Trump, lá está, vai ser é um ponto de partida para os valores tradicionais que temos que impor também cá na Europa. E Trump é um líder temido e respeitado, e é por isso que ninguém quer ir contra ele. Vamos também ver agora os próximos episódios aqui da guerra entre Israel, Palestina e Ucrânia e Rússia. Vamos ver o que é que esta eleição vai trazer. Eu também estou com assim, um pouco de expectativas em relação a isso. Trump quer cortar com algumas das verbas que os Estados Unidos deram na administração Biden para a Ucrânia. Exatamente. Chegaram a dar só de uma vez 60 bilhões, é completamente absurdo, e eu penso que faz muito bem. Sim. Vamos lá ver agora como é que isto vai correr, porque tenho mesmo aquela expectativa que, ok, isto com a esquerda no poder foi assim, uma catástrofe. O que é que ele vai trazer? Porque vai abrir os olhos a muita gente, eu acho, creio nisso. Porque os Estados Unidos é uma potência mundial, o que também faz, eles não, quando o Trump estava no governo anteriormente, não agora, não criarem guerras era ter ali os Estados Unidos. O Trump também às vezes é um bocadinho maluquinho das ideias. É o facto de ele ser meio maluquinho das ideias que faz com que as pessoas tenham medo de entrar em guerra. Arrisca. O Trump está ali com o pulso firme, com a intenção de não vai haver guerra, vamos ter uma sociedade com uma economia estável, uma sociedade estável, com uma sociedade em que consigamos viver com segurança e igualdade e sem termos problemas como temos na Rússia contra a Ucrânia, que foi tudo por causa de uma questão de território e de coisas que podiam ter resolvido com negócios, com acordos. Algo que já poderia ter começado há mais tempo, não começou porque na altura estava também o Trump no governo. Pronto, lá começou quando ele saiu, não é? Exatamente. Ele próprio já disse que quando entrar a guerra na Ucrânia acaba. Ou seja, ele sabe como lidar com as pessoas e é este o principal
truque que ele tem na manga, o as na manga que ele tem, que é o saber lidar com as pessoas e não ter medo de as enfrentar. Como ele foi ter com... Há um vídeo a circular na internet em que ele foi ter com o líder dos talibãs e que simplesmente lhe disse... O cumprimentou. Não, ele foi... Havia mesmo um encontro marcado entre ele e o líder dos talibãs e então ele chegou lá e disse-lhe: olha, se tu tocares num fio de cabelo que seja de um americano, eu mato-te. E o tradutor ficou assim a olhar. E ele traduz. É para traduzir. Ele traduziu. O Trump abre o casaco, saca uma fotografia da casa do líder dos talibãs, põe-lhe à frente e vira-lhe costas. 18 meses não houve um cidadão americano a morrer em território afegão. Isto é... Ele não criou guerra, mas soube lidar com aquela pessoa e não houve guerra, não houve confrontos. Manteve-se uma paz, uma estabilidade. E mostrou o poder que ele tem. Sim, sim. Não é? E o poder da tecnologia americana, que do tipo... Olha, eu sei onde é que tu estás, eu sei onde é que tu moras. Esta é a tua agora casa. basta mandar um drone, manda-se um drone para ali e está. Cada vez mais a tecnologia é fenomenal. E ele, por exemplo, falando na situação do Covid, ele foi alertado por serviços secretos a dizer: olha, passa-se alguma coisa ali naquela zona que estão a aparecer muitos risquinhos brancos de rada de um hospital. E eles que sabiam que aquilo eram corpos. Imaginem o poder e a inteligência que os americanos têm para conseguir controlar praticamente o mundo inteiro e saber o que é que se passa em todo lado. Sim. Agora, utilizar essa inteligência toda a favor do país e da segurança do país é que é preciso saber e ter esse poder, que é uma coisa que o Trump tem. E que o Biden não teve. Exatamente. Quem é que tinha medo do Biden? Que lá está, o Trump, as pessoas acabam por ter um medo saudável dele. Exatamente. Saudável para ele enquanto país, enquanto... É como aqueles vizinhos que não se dão bem, mas até se dão bem porque se respeitam ali, porque sabem que há ali uma certa fricção que pode correr mal e ninguém sabe por onde é que aquilo vai acabar. Não arriscar. Prova disso foi que o Trump, penso que não estou enganado, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar a Coreia do Norte. Não sei, mas que chegou lá e teve a coragem e eles estavam a sair de... tanto é que ele falou abertamente num podcast que ele ligou com como é que ele se chama, o da Coreia do Norte? Ai, que nomes estranhos. Eu não sei, mas se eu não coreano, não sei quem é, sei a cara, pronto, não interessa. Ele ligou com ele e no princípio houve ali umas disputas em que o coreano lhe disse: eu tenho um botão vermelho na minha mesa. E o americano disse: pois, eu tenho um, o meu é maior e as minhas funcionam. E ele chegou ali com aquela coisa do tipo: tu podes ter poder, mas eu não tenho medo. E eu estou aqui para te enfrentar. Agora, vamos os dois nos juntar, estabelecer aqui uma paz, porque isto é bom para ambos os países. Exatamente. E para o mundo inteiro. Exatamente. Daí a importância a esperança que traz a eleição do Trump para, a nível mundial. Pronto, eu não sei se mais alguém quer acrescentar algum ponto em relação a estes temas todos que nós... Não? Pronto. Portanto, chegamos ao final deste episódio de Voz da Nação. Quero agradecer a vossa companhia, principalmente aqui ao Pedro, que é o embaixador deste projeto, costuma estar no back-office, mas hoje deu-nos a graça, os ares da sua graça. Também a ti, a Ana, e ao Diogo, pela vossa presença e pela vossa opinião, que é sempre muito importante. A participação de cada um de nós é fundamental na vida política, para continuarmos a lutar pelos nossos princípios, pelos valores que defendemos. Quero acrescentar, antes de terminar, que teremos uma manifestação no dia 23 deste mês, no Porto. Tivemos em Lisboa, agora teremos cá em cima no Norte, contra o descontrole da imigração. É muito importante a vossa presença, espero contar também convosco. E pronto, e é tudo. Portanto, muito obrigada pela vossa presença. Coloquem gostos e partilhem as nossas publicações da Conselhia, de Guimarães e da Juventude. E até um próximo episódio. Obrigada.